Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo tratado global dos oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos. We are going to board, and it has shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Paliwasal Estate. Ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo. Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas inclusive existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade.
Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente, vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto. E eu não estou sozinho. Eu sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e, como ambientalista, eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de direito e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Encontro Verde aqui do Greenpeace Fortaleza. E hoje nós estaremos seguindo, o nosso plano, de atuação em fazer um trabalho em que, em 6 lives, iremos apresentar todo o conteúdo do que viria a ser as nossas matrizes energéticas. E hoje estamos no nosso 3º encontro. Então, nós vamos discutir alguns assuntos referentes à energia hidrelétrica e, para isso, nós trouxemos uma pessoa super especial, uma pessoa mestre no assunto e que representa o Greenpeace Brasil em referência a clima e energia. Então, gostaria de passar, no momento, a voz para o nosso amigo Tiago Almeida, que irá se apresentar um pouco para vocês. Tiago, é com você. Obrigado, Rodolfo. Essa é a 3ª live em 3 semanas. É um prazer, uma honra ter sido convidado. Esclarecendo que eu não sou mestre é quem tem mestrado. Eu sou um dos especialistas do Greenpeace. Eu trabalho com clima e energia. E, como o Rodolfo falou, a gente vai falar hoje sobre hidrelétricas, Então, bom, primeiro eu vou fazer uma apresentação, depois a gente abre para perguntas. Em primeiro lugar, basicamente, como funciona uma hidrelétrica é a força da água que move uma turbina e, com isso, você gera eletricidade. Basicamente, é o mesmo conceito dos moinhos da água antigos, milenares, mas nesse sentido aí aplicado à geração de eletricidade, E, enfim, a gente tem aí três principais tipos de hidrelétricas, vamos dizer. As usinas hidrelétricas de grande porte, as centrais geradoras hidrelétricas, que são mais médias, e tem as PCHs, que são as pequenas centrais
hidrelétricas, né? As pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, elas têm um impacto muito menor, claro, no meio ambiente do que as hidrelétricas maiores. No entanto, existem várias ressalvas para a construção de PCHs, depende muito do local, de qual impacto vai ter. Por exemplo, é um absurdo planos de construção de uma PCH lá na região de Oiapoque, no Amapá, que vai, inclusive, acabar com um dos pontos turísticos da região. E é para gerar uma energia que eles não precisam ainda por cima, é para exportar, né? Já tem lá a hidrelétrica que destruiu, praticamente matou a foz do Rio Araguari, né? E, enfim, entre as hidrelétricas de grande porte, né, existem dois tipos que são chamadas de com reservatório e sem reservatório. A sem reservatório também é conhecida como fio d'água, né? Eu não gosto do nome porque não significa que ela não tenha um reservatório, né? Pega Itaipu. Itaipu é considerada uma usina de fio d'água, mas ela tem sim um reservatório, e grande. É que as chamadas usinas com reservatório, elas não só têm reservatórios imensos, como tem mais de um, são alguns reservatórios, né? Como se pretendia fazer, por exemplo, no Tapajós, no Rio Tapajós. Então, mesmo essas usinas fio d'água têm muitos impactos, né? E quais são os impactos de uma usina hidrelétrica, né? Em primeiro lugar, elas são feitas, a maioria, na Amazônia, né? Especialmente na Amazônia, a posição do Greenpeace é clara, completamente contra a construção de qualquer hidrelétrica na Amazônia, né? Mais do que já existe. Então, você tem impacto na floresta, sim, porque mesmo as de fio d'água alagam grandes áreas, né? E até por isso é também uma questão climática, né? Porque a perda de floresta, ela afeta a captura de carbono, né, que as árvores fazem, e elas também retribuem para o meio ambiente com oxigênio. Você tem, mesmo que a área que vai ser alagada seja cortada, eles retirem árvores e tudo mais, ainda assim sobra matéria orgânica que, quando o reservatório cobrir, isso vai emitir metano ao longo do tempo, né? Tem usinas hidrelétricas que eles estimam que ainda por 60, 70 anos o reservatório vai emitir metano, que é até pior do que o CO2 para o meio ambiente, né? Para o aquecimento global. Alagamento, né, de áreas, a perda de floresta afeta também a biodiversidade, né, causa perda de biodiversidade, e a gente está falando de ecossistemas que vivem num equilíbrio, né, numa simbiose. A gente vê aí uma das consequências do ser humano destruindo o meio ambiente, destruindo a natureza, destruindo a biodiversidade, é o surgimento de doenças, né, pandemias, doenças que estavam contidas na floresta. A gente vê a pandemia atual que a gente vive, né, e vem justamente de animais que deveriam estar no seu meio natural, mas o ser humano vai cada vez mais invadindo o espaço desses animais, né? E, enfim, para além da floresta, tem a questão de povos indígenas, né? Diversas usinas hidrelétricas são planejadas em terras indígenas ou na borda de terras indígenas. Por exemplo, a usina de Tapajós, que foi o licenciamento ambiental foi negado em 2016, ela alagaria parte do território do povo Munduruku, né? E o Greenpeace, inclusive, fez uma campanha internacional em relação a isso. Afetaria o povo, para além, e vamos lembrar, os povos indígenas estão cada vez mais ameaçados, eles são ameaçados aí há mais de 500 anos, então cada vez mais, né? O avanço do agronegócio na floresta amazônica, né? A gente vê madeireiras avançando, a gente vê agora o garimpo, né, ilegal avançando bastante em terra indígena, como a gente viu aí semana passada mesmo, né? Então, as ameaças a eles se acumulam, e agora a gente ainda por cima tem um governo que não só não é amigo do meio ambiente e dos indígenas, porque nenhum na história foi, mas parece lutar
propositalmente contra o meio ambiente, contra os povos tradicionais do Brasil, né, que já são muito vulneráveis. Né. A gente tem, bom, eu já falei da questão dos impactos dos reservatórios, mas mesmo a construção da usina, ela tem impacto na região, né? A gente pega a construção de Belo Monte, né, aquela promessa de trazer energia que foi. A gente viu um impacto na cidade de Altamira, a destruição do meio ambiente na região, o aumento da criminalidade, da prostituição, da exploração infantil, né? E essa energia depois a gente viu, ficou provado para que era essa energia, não era para os povos da região, mas sim para mineradoras estrangeiras, né, para Belosan vir e explorar petróleo, explorar petróleo não, explorar, no caso da Belosan era ouro, porque é uma das maiores, se não a maior reserva de ouro do Brasil está na região. Aí mineração traz uma destruição tremenda, sem nem entrar na questão das barragens, porque o Brasil aí tem 2 enormes traumas, muito recentes, Mariana e Brumadinho, e a gente fala pouco disso que aconteceu. É recente demais para o assunto ter saído tanto do debate. Bom, aqui não falta assunto hoje em dia, ainda mais com um governo que luta contra o meio ambiente, luta contra a vida. Né? Para outras questões das hidrelétricas, né, além dos impactos que eu já falei, a gente tem o tempo de construção, né, uma hidrelétrica leva anos para ser construída, né, e é um custo muito alto. Né, e por que eu falo disso? Porque solar e eólica, né, que são as soluções realmente limpas e renováveis, né, a hidrelétrica ela é renovável, mas ela não é limpa, a solar e eólica, em 6 meses, de 6 meses a 1 ano, você instala um parque eólico, instala um parque solar. Então, você vai gerar emprego muito mais rápido, você vai trazer energia para o consumidor muito mais rápido, energia mais barata, porque a eólica e a solar estão se tornando as 2 fontes mais baratas no Brasil, mais até do que a hídrica, né? E sem contar que as grandes hidrelétricas, elas ficam geralmente afastadas dos centros de consumo, e com isso você tem muita perda na transmissão também, né? E por último, no caso brasileiro, especialmente da Amazônia, né, a gente tem aí um estudo comissionado pelo próprio governo brasileiro, apontou que a previsão, né, de redução do fluxo hídrico, né, de rios na Amazônia, até 2040 é muito grande. Então, por exemplo, em Belo Monte, a estimativa desse estudo, que foi comissionado pelo governo brasileiro, é de que a redução vai ser de 25% a 55%. E no Rio Tapajós, onde queriam construir a usina, seria de 20% a 30%. Ou seja, isso significa ainda que vai ter tudo isso a menos de água para gerar eletricidade, e é uma água que poderia ser usada para consumo humano, para outras necessidades, né? E por que eu falo de solar e eólica? Justamente porque com o que o Brasil já tem de hidrelétrica, e tem bastante hidrelétrica, né, a gente não precisa construir mais nenhuma. Construído só um parque solar e eólico bem dimensionado, as hidrelétricas que a gente já tem podem, inclusive, virar enormes baterias, né? Então, enquanto solar e eólica tiverem, lembrando, num parque elétrico bem dimensionado, estiverem gerando, né, e elas são complementares entre si, e o Brasil é abençoado nesse sentido, a gente tem muito sol e muito vento, né, então, enquanto essas estiverem gerando, vai recuperando o nível dos reservatórios de água. Se em algum momento precisar, aí você aciona, e você tem esse reservatório de água não só para se precisar numa eventualidade para gerar eletricidade, mas como para outros consumos, né? Então, realmente, assim, não faz sentido hoje no Brasil a gente investir em outras fontes de geração de eletricidade que não seja o solar e eólica, né, majoritariamente, porque o Brasil tem, sim, esse potencial, né? Se a gente for pegar o Plano Nacional de Energia, né, de 2050, na qual eles olham lá para frente, eles colocam só até 2030 já mais uns 30 gigawatts de capacidade instalada de hidrelétrica, né?
isso é um absurdo. Vamos lembrar que a capacidade instalada de Tapajós era para ser 11 gigawatts, se não me engano. Agora me falha a memória, mas é algo assim. Ou seja, a gente está falando aí deles construírem quase 3 Itaipus, por exemplo, né? O que é um absurdo, porque a gente já prevê o impacto que isso vai ter. E o próprio PNE, na verdade, já traz dados defasados até, né? Porque eles, em 2020, eles considerariam, perdão, em 2030, consideram 6,3 gigawatts de energia solar, né, de capacidade instalada. E a gente já chegou nesse número agora, esse ano. A gente passou esse número, inclusive, não fosse, claro, a pandemia, a tendência era chegar a 8 gigawatts agora, já em 2020, né? Então, ele está realmente, então, assim, o governo precisa realmente planejar melhor, refazer esse planejamento, né, olhar para o futuro. A gente vive uma emergência, uma crise climática, né, a gente vê cada vez mais cidades, estados, países decretando, e povos tradicionais decretando emergência climática. A gente tem pouco tempo para agir, precisa agir, né, se a gente quiser manter o aumento da temperatura média global em até 1,5 graus até 2100, né, a gente precisa agir já, e não vai ser, e mesmo que em nível mundial os principais culpados pelo aquecimento global sejam os combustíveis fósseis, no Brasil é justamente o desmatamento, né, e a mudança do uso do solo, ou seja, é a ameaça à Amazônia, da onde é onde o Brasil mais emite, né, e agora a gente ainda entra nas fases de queimada na Amazônia. Então, eu acho que assim, a gente sabe da necessidade, sabe da urgência. O Brasil tem potencial para as renováveis como pouquíssimos países no mundo, né? E, enfim, e os impactos das hidrelétricas, especialmente na Amazônia, os impactos sociais e ambientais são inaceitáveis, né? As alternativas são melhores, mais baratas, mais rápidas, mais acessíveis. Então, o caminho é renováveis 100%, renováveis limpas, como solar e eólica. E, claro, nenhuma hidrelétrica na Amazônia mais. Pois bem, Tiago, super explicativo esse início, né, de nossa live. Você abordou várias coisas super importantes, interessantes, e que eu acredito que isso já abre um leque para vários questionamentos que a gente pode fazer também em relação a isso. Essa questão também desse grande alargamento que é causado na criação, né, de todas essas hidrelétricas, que causam um grande impacto tanto ambiental como social também. Tem essa preocupação também dessa geração do fluxo de metano que se concentra no fundo, né, logo nos primeiros anos desse abastecimento. E isso acaba, no caso, eles contaminam árvores, né, as folhas com metano durante muitos anos, e isso passa a ser um grande impacto mesmo nos primeiros anos em que uma hidrelétrica, os reservatórios são cheios. E várias coisas que você demonstrou e que você falou realmente nos traz essa explicação. Essa questão do Belo Monte, eu também tinha analisado uma época em um dos documentos do Greenpeace, em que ele falava também até sobre o alto custo de investimento que tem sido, né, em produzir essa barragem hidrelétrica e tudo mais, que começou, se não me engano, com 14 bilhões, depois já estava orçamentado em 19 bilhões, depois já atualmente já ia mais de 30 bilhões, e tipo, um investimento que às vezes não sabíamos se isso ia ter realmente um verdadeiro retorno, porque com as mudanças climáticas e com tudo mais, não saberíamos se haveria realmente tanta água, né, para poder ser trabalhado, investido em um investimento tão grande que está sendo feito. E mesmo assim, parece que o governo ainda continua insistindo em querer investir em hidrelétricas no país,
mesmo sabendo que existem vários estudos que o trabalho de energias eólicas tipo, hoje em dia o custo até já diminuiu, é 40% mais barato do que anteriormente, e tem essa vantagem para a gente, e pode também suprir grandes necessidades, né, em gigawatts de eletricidade para vários fins, né, no Brasil todo. Eu vou mandar um abraço rapidinho aqui para nossos amigos aqui, a Vitória Ricarte, a Cassandra Leitão e o Juba do Greenpeace Recife, que está nos acompanhando aqui nossa live, né, nosso Encontro Verde. E também temos uma pergunta para você. A pergunta foi feita pelo John Galax, alguma coisa referente a isso, eu imagino, que pergunta: a hidrelétrica ainda está sendo uma escolha das empresas geradoras de energia por ter menos custos? Qual o motivo principal desse tipo de usina ainda ser tão utilizado? Olha, em relação aos custos, na verdade, a eólica e a solar, acredito que já foram as mais baratas nos últimos leilões no ano passado, né? Então, não é uma questão de custos, não. Mas tem assim, vamos lembrar, essas obras são feitas por grandes empresas, né? Existe muito lobby. Existe também visões atrasadas, retrógradas, né? Por parte dos planejadores dos investimentos no setor elétrico brasileiro, né, de estimular esse tipo de fonte de geração. Então, da mesma maneira, lembrando que essas mesmas pessoas, esse mesmo governo que tem esses planos, é um governo que fala em em instalar novas usinas nucleares no Brasil, inclusive. Né, várias no Rio São Francisco, chegou a falar na Amazônia, então, no pior dos cenários, aí, até 2050, teria teria 10 vezes mais o que tem de nuclear de capacidade instalada do que hoje, né? Então, é uma questão de lobby, é uma questão de falta de visão, de entender que o mundo mudou e a gente vai ser cada vez mais cobrado por isso também, né? A gente vê a Amazônia nunca teve tão ameaçada, né, desde a ditadura, e o mundo nunca prestou tanta atenção para a Amazônia como agora. Né? Então, assim, o mundo está mudando, a gente vai ser cobrado cada vez mais por isso, o mundo inteiro vai. E quanto mais a gente quanto mais a gente acelerar a transição da nossa matriz elétrica para uma matriz 100% limpa e renovável, baseada em solar e eólica, principalmente, né? Mas com, claro, as hidros que a gente já tem, um pouco de biomassa aqui, esse é o caminho que a gente precisa seguir. Lembrando, né? Lembrando que e tem a ver com essa pergunta, né, em relação à mentalidade do governo atual, que estão passando a boiada na Amazônia, né, nas leis ambientais. Não é que pensaram em aproveitar a pandemia para passar boiada, estão passando. A gente viu aí, esse ano já foram 195 ações aí do Ministério do Meio Ambiente, né, para alterar, flexibilizar regras, legislação. Quem solta um dado que o governo não gosta é demitido, né, ou retirado do cargo, enfim. É um tempo muito preocupante a ameaça à Amazônia aí, e a gente pensar em investir bilhões de reais para passar anos construindo uma hidrelétrica para gerar uma energia que nem mesmo vai ser para as pessoas impactadas da região, é uma irresponsabilidade. Super verdade, Tiago. E, dando continuidade às nossas perguntas, eu tenho mais uma pergunta para você bem interessante. O Greenpeace tem como objetivo o fechamento das usinas hidrelétricas ou apenas que se pare de fazer novas? E o fechamento de apenas algumas pontuais,
qual é, na verdade, o posicionamento do Greenpeace em relação a isso? Devemos fechar as hidrelétricas ou Não há devemos novas. impedir que novas... Impedir Sim, novas. Impedir novas é a resposta. Ah, tá. Então, perfeito. Eu tinha, na verdade, existe um tratado, se eu não me engano, é o Tratado de Paris, não é isso? Que ele, na verdade, traz alguns acordos em que o Brasil até se comprometeu de seguir eles, né? Mas, a princípio, parece que o Brasil não tem cumprido com as metas estabelecidas pelo Tratado de Paris. Você saberia falar um pouco sobre o que seria esse acordo? Olha, eu não estou Porque com... o Brasil, na verdade, não está assumindo, né, o acordo. Eu não estou com os números aqui, mas o Brasil, no caminho que está hoje, não vai atingir as metas que ele se comprometeu a atingir, né, de acordo com o Acordo de Paris, que é um acordo no qual os países fizeram compromissos, né, estipularam metas voluntárias de redução das emissões. E o Brasil, no caminho atual, não vai cumprir nem de perto o seu compromisso. Nesse caso, a gente já aproveita um gancho e tira uma nova dúvida. Dessa forma, como as hidrelétricas podem se tornar uma ameaça para o clima? Isso é uma pergunta que muita gente gostaria de poder saber, entender por que que as hidrelétricas poderiam ser um problema para o clima, já que muita gente ainda diz que é uma energia renovável, que causa muito pouco impacto, né? Apesar que tem um outro lado em que é a questão de impacto ambiental e social. Mas por quê? O áudio está desligado, Perdão. Tiago. Perdão. Você construir usinas hidrelétricas, né, na floresta, na Amazônia, ou no Congo, na Indonésia, ou mesmo em florestas temperadas, né, você vai estar destruindo aí uma floresta, né, que tem papel importante de captura de CO2 e também de geração de oxigênio, né? Embora a Amazônia não seja o pulmão do mundo, gente, mais da metade do oxigênio que a gente respira vem do oceano, né? A Amazônia ela é extremamente importante para o regime de chuvas, né? A floresta se mantém. Então, quanto mais a gente tiver perda de floresta, pior isso vai ficar, né? Então, por exemplo, a gente já tem inclusive gente do agronegócio que entende a importância da Amazônia em pé para o regime de chuva que irriga a soja deles, né, em outros lugares. Então, você construir, como desmatar para fazer hidrelétricas com ou sem reservatórios, né, você contribui sim para as mudanças climáticas e ainda por cima a hidrelétrica vai prejudicar o desenvolvimento das renováveis, da solar e da eólica, que é onde a gente tem que investir, né? Ela não pode competir, até porque ela nem mesmo vale a pena do ponto de vista financeiro hoje, econômico hoje no Brasil. As explicações têm sido bem elementares, Tiago. Agradecemos bastante e vamos para mais perguntas. Claro, as pessoas estão bastante curiosas sobre o assunto e isso é muito importante. E temos mais uma pergunta. Tem como se fazer uma estimativa diária que seria necessária para implantar usina eólica e solar para abastecer uma cidade populosa tipo São Paulo? Essa é a pergunta da Vitória Ricardo, que está aqui nos acompanhando. Beijão, Vitória. Então, compreendeu a pergunta, Tiago? Acho que sim, você consegue estimar, eu não consigo fazer esse cálculo agora, mas você tem que ver também, depende da região, né? No Nordeste, a gente tem épocas do ano em que a eficiência da eólica chega a 98%, o que é
algo surreal, gente, surreal mesmo, esse nível de eficiência, né? Então, você tem, claro, a eólica, a solar, você implementa elas nos locais corretos, onde elas mais vão gerar, e, claro, o Brasil tem aí o sistema, o SIM, né? O Sistema Interligado Nacional, no qual você conecta todas as centrais, desde térmicas, nucleares, hidrelétricas, usina solar, usina eólica, tudo mais, no SIM, no sistema, e com isso distribui a energia. E a vantagem de eólica e solar é que é mais fácil você instalar perto do centro consumidor, né? Então, claro, São Paulo também tem um potencial, uma cidade como São Paulo, mas, claro, precisaria avaliar e, de qualquer maneira, nenhum tipo de usina no mundo conseguiria cuidar sozinha de toda a energia que São Paulo demanda. O John nos traz outra pergunta novamente. É o John _Galaxy, que pergunta: quais são, deixa eu ver aqui, mais ou menos, sim, quais são algumas hidrelétricas que estão comprovadamente degradando o meio ambiente em larga escala? Existe alguma já observada que faz parte do alvo de observações de estudiosos e pesquisadores? Tem diferentes impactos, gente. Eu peço desculpas, me fugiu o nome. O Brasil tem uma, me fugiu completamente. Eu peço desculpas. Eu posso depois passar para você, Rodolfo, para você compartilhar no grupo do Facebook do grupo de Fortaleza, né? Mas tem sim, tem diferentes impactos. Tem usinas que são muito piores, né? Mas de qualquer jeito, o importante é não construir novas. Isso é o mais importante neste momento. Entendo, super verdade. Me tira uma dúvida que, na verdade, essa é um pouco pessoal também em relação ao grande investimento de energias eólicas que eu percebo que acontecem muito no Nordeste. Por que tanto no Nordeste? Percebemos que já há, na verdade, 3 gigawatts de energia que estão sendo construídos, né, nos estados da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul também, né, e Rio Grande do Norte, porque há um grande investimento realmente sendo feito nesse setor do Nordeste. Há alguma explicação? Seja por causa dessa grande eficiência, como você disse, às vezes chega até 98%, ou seria mesmo por questão de haver mais investidores na região do Nordeste? Antes de responder essa pergunta, é a usina hidrelétrica de Balbina, na Amazônia. Essa é um caso, assim, quem quiser se informar mais, é assustador. É algo assustador, fora de o impacto. Bom, Belo Monte também é assustador, né? Se a gente for pegar Itaipu, também é centenas de mortes só na construção, enfim, a gente vai longe. Mas em relação à eólica, né? Por exemplo, Greenpeace, há mais de 10 anos, fez campanha pela energia eólica, mas até que chegou um ponto que o Greenpeace mesmo viu que a energia ia andar sozinha. Por quê? Porque já estava há 10 anos claro que ela era uma opção cada vez mais barata, limpa, fácil de ser instalada, né? Você pode instalar mais próximo aos centros consumidores e mais espalhado, então você também gera emprego nas regiões. Então, a eólica tanto caminha sozinho que mesmo com a gente tendo governos, né, muitas vezes Congresso também dificultando, a eólica já é hoje a segunda fonte em capacidade instalada no Brasil. Só perde para hidrelétrica, né? E por que isso? Justamente pelo potencial. E o Nordeste tem um potencial de eólica e de solar inacreditável, né? Então, assim, importante falar, eu falei isso na live passada sobre termoelétricas a fósseis, né? Não significa que você pode instalar usina solar, eólica em qualquer lugar, de qualquer jeito, pelo contrário,
Pode ter desde, assim, o IBAMA já proibiu eólica em Fernando de Noronha, por causa de rota de migração de pássaros, né, e corretamente recusou, da mesma maneira como a gente tem aí denúncias, né, de grilagem de terra no Nordeste, eu já ouvi na Bahia, para a construção de usina usina eólica, inclusive já falaram até de desmatamento. Isso é inaceitável. Qualquer coisa também tem que fazer direito, né? Não é que tem que fazer a qualquer custo. Mas, basicamente, é o potencial do Nordeste para solar e eólico é enorme, e é por isso que a eólica voa sozinha no Nordeste. Rodolfo, você está no mudo. Ah, sim, desculpa. Bem explicativa essa sua resposta. E eu tenho uma outra pergunta também, interessante. É em relação aos grandes desastres que a gente já foram no Brasil em relação a hidrelétricas e barragens, né? Em relação a isso, quais são os desastres ambientais que foram observados em relação ao uso de barragens hidrelétricas no Brasil? Porque nós sabemos que existem as principais, as grandes barragens, né, as grandes hidrelétricas, que são geralmente o que a gente foca mais. E temos o caso de Brumadinho, né, e tudo mais, que são exemplos disso. Mas existem também outros que são menores, que porventura podem até às vezes não chegar ao conhecimento da sociedade devido ao controle das mídias ou algo do tipo. Mas quais são os maiores impactos, os maiores desastres ambientais que nós já observamos aqui no Brasil referente a essas barragens Olha, poderíamos assim, né? Mariana e Brumadinho, né, eram barragens de rejeito de mineração, inclusive rejeitos tóxicos, né? Quando a gente está falando de reservatório de hidrelétrica, eu admito que eu não conheço nenhum caso de desmoronamento, desabamento de reservatório de hidrelétrica. O que a gente tem, sim, é a questão dos impactos, principalmente durante a construção, né? Eu mencionei aí Balbina, que, enfim, ainda por cima, né, nem mesmo houve corte nenhum de mato, de árvore e mato na região que ia ser alagado. Então, o nível de emissão também de metano e a área que foi alagada é extremamente grande para pouca eficiência na geração de eletricidade, né? A Belo Monte, a gente vê ela destruir, inclusive, locais de lazer e turismo da população local, né? De Altamira, trouxe crime, trouxe superpopulação, os serviços públicos da cidade não conseguem atender, não conseguiam atender mais todo o fluxo de pessoa, né? Que vinha trabalhar na usina. Então, lá foi uma destruição ambiental com seríssimos impactos sociais na cidade e na região da usina. Então, assim, a gente tem aí Belo Monte, foi a última realmente grande usina, né, hidrelétrica construída no Brasil, e hoje a gente tem inúmeros estudos aí que mostram os impactos sociais, ambientais e, inclusive, econômicos na região, negativos, né, da construção da usina. Perfeito, Tiago. Nós agora estamos nos encaminhando, né, para o fim dessa nossa live e gostaria de agradecer realmente a presença de todos que estão aqui, os internautas que estão nos acompanhando, e a você também, Tiago, novamente por estar aqui conosco, nos auxiliando como especialista, ter sido muito útil a sua participação, de grande importância para tirar e gerar conhecimento entre os nossos internautas e as pessoas interessadas na área. E, claro,
Você gostaria de deixar o espaço também para que você possa fazer seus agradecimentos e tudo mais, e depois eu retorno. Rodolfo, Daniel, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre bom vir falar aqui. Eu acho que eu passei bastante o recado, né? A hidrelétrica não é, em termos de mudanças climáticas, ela não é esse vilão que as usinas térmicas a combustíveis fósseis, né, gás, óleo, carvão, são, mas os impactos ambientais são grandes e, inclusive, impactos sociais também. Não precisamos de mais usinas hidrelétricas no Brasil e qualquer usina hidrelétrica na Amazônia é inaceitável. E deixo um abraço para todo mundo, agradeço aí quem mandou pergunta, quem assistiu, e nos vemos quarta-feira da semana que vem, né, para falar sobre nuclear. Isso mesmo, Tiago, foi demais, importante a sua participação aqui conosco, obrigado pelas considerações finais que você deixou, e é isso aí, pessoal. Próxima semana nós teremos o Tiago aqui de novo com a gente, falando de um assunto bem mais impactante, bem interessante também, que é a questão das usinas nucleares, energias nucleares. E isso vai ser um assunto bem interessante que iremos abordar aqui. Esperamos, assim, então, a participação de todos. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes conosco nessa live de hoje, desse nosso Encontro Verde. E também avisar que toda essa live, né, na verdade, todos os nossos trabalhos, estará tudo sendo divulgado e postado no nosso YouTube, onde vocês poderão acompanhar passo a passo dessa série de 6 lives sobre as matrizes energéticas. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença, um forte abraço, obrigado, Tiago, obrigado, Daniel, e a todos que estiveram presentes acompanhando, e até a próxima, pessoal. Beijo. Até a próxima. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.